Daí, piazada, beleza? Felipe Urias aqui. Vamos lá hoje falar sobre o Metacall, sobre como você deve se preparar para esse YCS e o que eu espero que vai ter decks para enfrentar. Porque a galera toda tá me perguntando, mas o que vai ter? O que eu coloco de tech card? O que eu faço? O que eu deixo de fazer? E agora eu vou dar a visão pra vocês sobre a minha opinião sobre o que eu acho que vai ter. E assim, eu costumo acertar, tá? Eu costumo acertar. Eu acho que vai ter tal deck e tem realmente e você tenta moldar a melhor opção pra você de acordo com o que você espera enfrentar. Que pra você montar o melhor deck, você tem que saber contra o que você vai estar jogando, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho. É, Esses 5 decks aqui vão ser os decks melhores posicionados e na mão dos melhores jogadores, na minha humilde concepção. Ah, vai ter um cara bom jogando de alguma coisa que não seja isso aqui? Claro que vai, pode ter. Mas a probabilidade maior é dos caras bons estarem jogando com esses 5 decks aqui. Que vai ser o Kashtira, vai ser o Purrely, vai ser o Unchained, vai ser o Labyrinth e vai ser o Branded com Quimera ou sem Quimera. Todas as versões de Branded, porque majoritariamente as mesmas cartas que você usa contra um, você vai usar contra outro, então para pelo menos fazer um Metacall ficar bom. Aqui a gente está considerando o suporte de Quimera, mas lembrando que ainda vai ter Branded normal ali, e as cartas que você usa é as mesmas, então, tipo, por exemplo, não vai ter, tipo, mas eu tô usando uma carta muito ruim, tipo assim, um exemplo, né? Eu tô usando, sei lá, Veiler contra esse deck. A Veiler pega um pouco esse deck. Se ela pega o Brand normal, ela também vai pegar o Brand com Quimera, que também vai ser mediana pra fraca, ela mais vai pegar, diferente do Labyrinth, que a Veiler é horrorosa contra o Labyrinth. Então, contra as duas versões de Brand, só a gente deve ter. Shifter é bom contra os dois. Nibiru é ruim contra as duas versões. É basicamente isso que eu coloco aqui. É mais pra gente ter uma noção do que usar contra. Beleza? E aqui tem outros 5 decks também que eu acho que vão estar jogando. Pode ser que esteja na mão de alguém bom, mas eles não estão tão bem posicionados assim. No formato, todos os decks têm algum defeito. O Cash tem defeitos, o Purrely tem defeitos, o Unchained tem defeitos, o Labyrinth tem defeitos, o Branded tem defeitos. Todos têm defeito. Só que esses 5 aqui, os defeitos deles são mais fáceis de você contornar e tentar continuar jogando. E, por exemplo, qual que é o problema do Cache? O problema do Cache é tipo um pouco a consistência e tal, mas assim, a consistência dele não é ruim. Dá pra você resolver. Mas o problema do Cache é quando você toma muito board breaker e tal. Tá, mas então usa mais defesa, coloca mais tech, é um deck que, tipo, tem como resolver o problema. O problema dos Cache é menor que o dos outros, entendeu? O do Purrely, qual que é o problema do Purrely? O problema do Purrely é que ele toma muito kaiju e não sei o que. Mas se você toma um kaiju, você ainda tem o campo, você ainda tem a contínua, você ainda tem muita coisa. Mas a Veiler e a Impermeable é muito popular. Tá, então vamos rodar 3 campos. Vamos fazer diferente, entendeu? O deck consegue resolver um pouco. O draw tá muito popular, tá vendo? Vamos tentar jogar mais da draw phase, então, pra esse draw não doer tanto. Então o Purrely ele consegue tentar. É defeito? Dá pra zerar o defeito? Não dá, mas dá pra você amenizar um pouquinho. Beleza? Então, desses 5 decks, os defeitos são mais fáceis de você contornar e tentar jogar. Tem defeitos? Tem, mas esses decks a galera tá apostando mais. Eu acredito que os melhores jogadores vão estar com esses decks. Eu acredito que você, se você tem a opção de jogar com um desses 5 decks, acredito fielmente que você deve jogar com um desses 5 decks, porque eles são as melhores opções de verdade. Esses 5 são as melhores opções. Mas em outra tier list o Labyrinth estava como ok, não sei. Cara, o Labyrinth é uma boa opção, confia. Muito bom deck, o Quimera é um muito bom deck, o Unchained é muito bom deck, o Purrely é muito bom deck, o Kashtira é um muito bom deck. Esses 5 decks aqui estão como os 5 melhores decks. Tenho certeza que esses decks vão estar performando bem. Pode ser que tenha outros decks performando. Cara, pode ser que tenha um deck de Hero performando bem. Pode ser que tenha um deck de Dinomorphia performando bem. Só que é fora da curva. Então, se você quer ser um player consistente, que você vai topar o ir bem, ou pelo menos não decepcionar teu time, aconselho a jogar com um desses 5 decks. Fala, mas Urias, você é sempre o cara que joga com um deck ruim, com um deck diferente, joga de Salamangreat num formato de Branded, joga de Dinomorph num formato de Sprite. Sim, eu sou o cara que joga com um deck diferente, mas é muito difícil fazer isso. É muito difícil, é muito cansativo. Para cada deck que eu acerto nesse jogo, torneio, eu testo uns 25 decks antes que dão errado. Então, tipo, naquele formato Salamangreat, eu testei muito deck diferente, até achar o Salamangreatzinho que me agradou e deu boa. Se você não tem todo esse tempo ou não tem tanto esse senso crítico de análise se vale a pena fazer isso ou não, aconselho a jogar com um desses decks aqui. Se você tem um deck novo ali, mas eu quero jogar com o meu Salamangreatzinho, acho que o suporte tá bom e tal, se informe bem, treine, faz um coachzinho, pega o deck, vê quais são as fraquezas, quais são as vantagens e desvantagens, e aconselho você a
dá pra ir, só que não vai, o teu win rate, tua probabilidade de vitória não vai ser tão boa quanto se você pegasse, por exemplo, um desses 5 decks e fizesse a mesma coisa. Testasse, treinasse, pegasse deckzinho e fizesse um coach. Com um desses 5 decks é muito mais fácil você ir pra frente. Então, se você quer topar, se você planeja ir bem, muito mais fácil, é muito mais chance se você for com um decks bons. Ah, mas esses 5 aqui de baixo? Cara, eu também acho que são bons decks, só que eles têm defeitos um pouco maiores que os de cima, só que ainda dá pra jogar, ainda tem... Ah, mas esses 5 são melhores, então quer dizer que um Labirinte não pode perder pra um Rescue Ace. Cara, claro que pode perder, só que a probabilidade maior, não tô falando eles um contra o outro, a probabilidade maior é que um Labirinte vá um pouco melhor no torneio do que um Rescue Ace. O Rescue Ace não é um deck ruim, ele é um deck legal, ele é um deck bom, bacana, mas ele tem alguns probleminhas ali, na minha humilde opinião, na parte da resiliência. Eu acho que as cartas elas não vão tão pra cima assim quanto parece. Você olha ali um monte de carta em Guine, dá pra jogar no turno do cara, só que elas são estranhíssimas ali às vezes. As cartas às vezes são meio, não casam com a outra, às vezes tá uma interação no bicho, não consegue ser outros, o outro às vezes é meio que uma normal summon, ou não tem basicamente um link 2 ali fácil pra você fazer. É bem estranho assim, né? Mas é um deck bom, ainda dá, nenhum deck é perfeito. E assim, vamos falar agora sobre cada um, né? Kashtira. Acho que assim, o Kashtira ele se mantém como o melhor deck do formato porque, ele é muito superior aos outros, o campo dele é muito forte, porque o Arise é muito quebrado. Não é por isso. Ele é o melhor deck porque ele já era um bom deck, já era muito bom. Ele tem espaço para muitas techs, isso é muito bom. O campo dele é insano? Não, o campo do Manadium é muito melhor. O campo do Dragon Link é melhor, o campo do Rick é melhor. O campo do Unchained pode ser que seja melhor, dependendo da versão que o cara usa, às vezes usa um Evil Twin, essas coisas. O campo dele é bom, às vezes faz o Arise, às vezes faz o Shangri-La, Arise, mais alguma coisinha, mais uma Big Bang. Não é um campo inquebrável, absurdo. Mas o deck faz esse campo com bichos grandes, e se a tua jogada não passar, teus bichos são gigantes. Olha o quanto que tem o ataque do unicórnio, ele é gigantesco. Então esse é o bom do Kashtira. Você desce um bicho, vai tentar jogar, se você não conseguir, esse bicho tá lá grande, vai interagir com o oponente, vai tirar uma carta dessa dele, vai banir uma carta, e na volta ele vai tentar buscar de novo. Nessa jogada sempre tá na vantagem, porque tem muita coisa. Mas o melhor de tudo é que ele tá bem posicionado. Os decks que estão entrando ali, por exemplo, o deck de fusão novo, que é o Quimera, o Unchained, que está entrando, o Manadium, que o pessoal está apostando nele, eu acho que o Manadium, na minha humilde concepção, ele é o 10º dessa lista aqui, ele está no cantinho aqui, eu acho que a lista é exatamente esse número, essa versão aqui, esses 5 são os melhores, né? Daí aqui depois o Dragon Link, daí depois vem o Rika, daí depois o Unchained, depois o Rescue Ace e daí por último o Manadium. Eu acho que o Manadium faltou aquele Synchro 6 vir mesmo pro deck vingar, e a galera tá focando muito no Manadium, e eu arrisco dizer errado, de maneira errada. A galera tá focando muito no Manadium, com Draw, Nibiru, Shifter, os caras da Quadman, e se você for ver aqui, nem essas cartas nem são tão boas contra todos esses decks aqui. A gente já vai chegar nas tech cards ali, vamos conversar sobre elas também. Então vamos lá. Kashtira é bom porque ele tá bem posicionado. Dessas decks aqui, ele é muito bom. Ele já era o melhor deck, né? Às vezes as pessoas têm, vou jogar de Vanquish Soul porque é muito bom contra o Cash. Vou jogar com tal deck porque é bom contra o Cash. Mas assim, ele já era o melhor deck e ele tira muito deck do formato. Ele tira o Cyberse do formato, que tipo, o Cyberse não tá nessa lista aqui por causa da existência do Kashtira. Acho que é muito inviável você jogar com um deck que toma auto-loss ou você não consegue jogar com a Twin Guinea pra cima de um campo fraco do cara. Fora, se você começa a ter chance de tomar um Shifter que desliga completamente a Twin Guinea. Então, a match dos Cyberse decks, tanto o Mathmech, quanto o Marines, quanto o Salamangreat, fica muito prejudicada por conta do próprio Kashtira, beleza? E ele é bem posicionado, cara, ele tá muito bem posicionado. Como o meta tá muito aberto, não dá pra você focar no Kashtira. Vou colocar um monte de Book of Eclipse, vou colocar um monte de Even, Lava Golem, essas coisas só pra jogar match contra a Kashtira, que nem a galera fazia antes, né? Tipo, era Lava Golem, Nibiru, Kaiju no Arise, Book of Eclipse no main da galera, pra jogar contra o Kashtira, porque o meta era o Kashtira. Agora não, cara, como é que você vai fazer tudo isso contra todos esses decks? Coloca um monte de Book, pega um Unchained, o Book é horrível contra um Unchained. Coloca um monte de coisa pra parar o Kashtira, pega um Labirinte aqui, as cartas são horríveis contra o Labirinte, entendeu? É muito ruim no meta aberto, então a galera mesclou o formato, o Kashtira não toma o alvo nas costas, ele é meio posicionado, por isso ele tá como primeira opção. Outra opção é o Purrely, porque ele é um bom deck e ele é bom contra... Dessa lista aqui, desses 5 decks aqui, a grosso modo, lembrando, o Purrely é o que tem uma das melhores matches contra o Kashtira.
Por exemplo, eu prefiro, se eu sei que do outro lado vai ter um Kashira 100% de certeza, eu prefiro estar de Pearl do que de um Channel, por exemplo. Um Channel é a vantagem mais pro Kashira. Eu prefiro estar de Pearl do que de Labyrinth. Labyrinth tem como ganhar, tem como você jogar match, mas ela é muito jogada. O do Pearl, a Engine já tem um pouco de vantagem. Eu prefiro estar de Pearl do que com o deck de... Na pior das hipóteses, o Pearl é um Zeus Turbo que já funciona muito legal com o Kashira. Então, muito do Pearl... Ah, mas é que o Pearl só ganhou uma trap e não ficou tão bom assim. A trap nem é usada. Não sei o que. O Noir nem é tão bom assim, o novo Noir. Na verdade, o Mini Noir é muito bom sim. E o Pearl não dá porque o deck dele é insano. Que nem eu falei, o campo que os outros decks fazem, que o Bishop faz é melhor, o campo que o Chimera faz é melhor... Nem tanto, na verdade. O campo do Pearl é bem idiotinho, né? Às vezes a galera não tem out pro coisa e só dá surrender. Não tem out pro Noir grandão e dá surrender. Mas não é isso que ele virou melhor, é pelo posicionamento. Ele tá muito bom. Os caras bons estão apostando nesse deck. E ele é um deck muito difícil de jogar com ele, mas ele também é muito difícil de jogar contra. Se você tá masterizado no Pearl, você tá muito bem posicionado, porque assim... Cada carta tem muito efeito. As Spell Quick, os bichos têm efeito que se tem um bicho específico atachado tem efeito, se tem a Spell atachada específica vira Quick. E tem muito efeito, muito efeito. E não é muito fácil você jogar em volta. Você joga em torno de uma jogada, toma uma diferente que você não esperava. Você passa meio campo aberto, ou passa com um bichinho lá meio errado em defesa, toma um OTK que você não esperava. É difícil jogar contra ele. Cara, é muito, muito difícil porque você não tem como prever jogadas. Por exemplo, quando você está contra a Kashira. Ele vai descer o unicórnio, ele vai pegar a Teose, vai dar Teose, vai chamar o Fenrir vai pegar o Rise, vai fazer o Exceed, vai descer o Rise Heart, vai banir a Trap. Você sabe a jogada dele porque é sempre meio que linearzinho. Você sabe onde que ele vai chegar e sabe onde que ele não pode chegar. Ele vai fazer um rank 7. Agora o que ele vai fazer? Ele vai fazer ou o bicho que estoura a carta, ou, sei lá, Dracossack, às vezes ele pode fazer. Sabe os outs que ele pode ter pra alguma coisa, ou ele vai bater fazer Zeus. Sabe do Arise. Então é isso que você sabe. Do Pearl ele tem 1.000.001 possibilidades do que ele pode fazer. Daí ele vai fazendo uma coisa e de repente o bicho que você já sabia, mas esse bicho é um negativo, do nada ele enviou uma carta pro grave, atachou uma tua que você não esperava. E às vezes você até sabe o defeito, mas não tá esperando naquele momento, entendeu? É bem complexo, bem difícil mesmo de você jogar contra o Pearl, beleza? Então por isso ele tá bem posicionado. Um Chained, muito bom também. Esse deck me surpreendi positivamente com ele. Eu acho que o grande problema dele é ser ruim contra o Cache. Tipo, a match contra a Cache ser difícil. Eu acho que a galera, se conseguir consertar a match contra a Cache, talvez melhorando as techzinhas de main deck contra o Kashira, esse deck vai muito, muito longe. Eu acho ele muito bom de verdade. Tem um problema com o Nibiru também. O Nibiru é bem chato de tomar. Tomar Nibiru é bem dolorido, não tem muito pra onde correr. É bem difícil você fazer o Exceed lá que nega o Nibiru antes da quinta suma. É muito, muito difícil, tem que ter uma mão muito específica. E ainda ter Extender, ou talvez piorar muito a tua jogada. Mas eu acho que o deck tem um potencial absurdo. Se você aceitar que vai tomar Nibiru, a galera não tiver tanto usando. Porque se for ver o Nibiru, ele é ruim contra 3 dos 5 principais decks. Contra a Caixa é bom, depende se o cara fazer a Rare Pass. Contra um Chained é horrível, contra o Chained é bom também, desculpa, contra esses dois decks é bom, só que contra o Labyrinth é horrível, contra o Chimera é mediano, e contra o Pearl é horrível, o Nibiru. Então, se for ver o Nibiru, tá uma carta bem mal posicionada, talvez nem valha a pena usar, pode ser que a galera não... Se os caras bons perceberem isso, um Chained não vai tomar esse Nibiru e vai ser melhor ainda posicionado, beleza? Talvez você use Nibiru ele só pensando nesses principais decks, mas talvez não sei se é uma realidade tão boa assim, beleza? E um Chained ele é muito bom, é muito difícil. Eu tava treinando ele cuspiar pra aprender a jogar com o deck, pra aprender a jogar contra. A galera testando o deck, estou aprendendo a jogar de um Chained agora. Então você começa de um Chained ali pra gente brincar. Um Chained começando contra vários decks diferentes, ele tendia a ganhar sempre a primeira partida. Todo game 1, um Chained ganhava. Vamos lá, um Chained começa pra gente testar, ver o que o deck faz. Um Chained começava, fazia um campo resiliente e tal, não sei o que, ganhava o jogo. Um Chained começava, fazia um campo resiliente e ganhava o jogo. Sendo o segundo era mais trocado, dependia da deck que abriria, existia até que morta, daí existia muita variância. Mas, majoritariamente, um Chained estava sendo muito bom, muito resiliente, estava sendo muito difícil de ser parado. Tipo, dava uma imperma e ainda tinha alguma coisa, É até engraçado, você dá uma interação num Chained, o cara seta uma carta, você pensa que ele vai passar, ele ativa um efeito da mão pra estourar a carta que ele acabou de setar, continua jogando. Tipo, o cara fala, normal efeito, você passa, o cara, tô setando aqui, a tua primeira ação já é comprar a carta, acho que o cara vai passar. Mas não, ele continua jogando, porque o deck é bem resiliente para cima de interações de baixo impacto. É mais o Nibiru mesmo, então esse deck também bem posicionado, se você planeja jogar de um Chained ou pensa em jogar de um Chained, melhore a match contra a Kashira. Foque no Kashira, porque é a pior match. Se você resolver essa match, pelo menos pós-side, ele tá bem covarde contra a Kashira,
o deck vale super a pena, beleza? Outro deck aqui, tô mudando as ordens aqui. Labirinto, eu acho que o Labirinto não mudou muito, eu acho que ele melhorou do Continental pra cá. No Continental tava muito difícil jogar Labirinto, eu insisti em jogar Labirinto com uma versão de Vanquish Soul, mas ele tava muito prejudicado por causa do Runic. Primeiro que no formato muito aberto já era difícil jogar de Labirinto. O Labirinto, às vezes ele precisa de um formato mais fechadinho pra acertar as techs. Hoje é difícil você montar tech cards pro Labirinto, porque ele não é tão bom sendo o segundo, em termos de engine, então você depende muito das suas techs serem boas, e não tá tão fácil de fazer isso. Não tá impossível, mas não tá fácil, não tá bom. Você precisa de muitas techs diferentes para jogar, mas não existe mais o fator Runic, que era o deck que amassava Labirinto, era muito difícil de jogar contra. Dava para ganhar, dava, mas era bem difícil. Então agora você tem um Labirinto sem o pior deck possível. A mesma coisa que você falar, um Chained tava meio mais ou menos por causa do Kashira, agora o Kashira saiu, um Chained tende a subir. Mesma coisa do Labirinto. Tinha o Runic ali como deck bem popular, sumiu esse Runic, o Labirinto voltou com poder total. Eu acho que o Labirinto é uma boa opção. Mas a versão de móveis ou a versão Floodgate? Primeiro que Lareira e Lustre não são móveis. Quem fala isso é retardado. Nunca vi. Vou na loja de móveis comprar um Lustre. Não tem. Lustre não é móvel. Lustre não é móvel, Lareira não é móvel. Beleza? E eles são horríveis. São horríveis. Não tem por que usar, não faz sentido. Você só usa se você quiser bicho dark pra revelar. Se você tá com o Labirinto com a versão com essas paradinhas aí, tá errado, muda o teu deck, não faz sentido nenhum. Beleza? E com a versão Floodgate é pior ainda, mais imbecil ainda. Não tem como usar Floodgate, não tem como não usar muita Hand Trap. Até pode usar uma Floodgatezinha ou outra, mas é melhor você usar Hand Traps, beleza? E tirando isso, faz o Labirinto padrãozinho, coloca um monte de consistência sem seus móveis. Coloca um só pra buscar na Ariana quando você precisar, que é a lareirinha, esse papo, fazer Chaos Angel. E é só isso, beleza? Talvez um pouquinho ou outro. Vocês viram minha lista aqui, já tá bem padrão, tá ganhando, amassando todo mundo. E tá maneiro o deck. Tem como jogar, dá pra ir muito bem de Labirinto, beleza? E agora o Branded Chimera, também é um bom deck, tá surpreendendo a galera não vai saber jogar tão bem. Outro fator do Unchained também, a galera não tá sabendo jogar tão bem contra, beleza? Ele melhora um pouco o Branded, porque o Branded, o problema dele é que não usava tech nenhuma, agora você consegue usar techs tranquilamente ali com a engine de Chimera, você coloca basicamente uma engine de Branded ali bem reduzida, mas basicamente as Branded Fusion ali, umas kit que a galera usa, a Branded in White, é pouquinho ali, cabe bastante coisa, e tem todo o poder da Branded Fusion. Teus albás ali também são material fácil de fusão, você consegue fazer fusão com o albás na mão, tanto com o Gazelle quanto com o Berfomé, então dá pra jogar bem legal ali com o deck, e você cabe umas tech card, então o deck é bem legal, é bem bom, vale muito a pena, ele conserta bastante alguns dos problemas do Branded, que era tipo não ter tech card, ter um monte de brick, o deck agora diminuiu bastante os bricks que usava, ainda toma uma Ash do Ida, mas não é a única linha de jogada, tipo a Ash na Branded Fuse, você ainda tem outras linhas de jogadas, que é a própria linha de Chimera, não faz o combo full, mas ainda é muito bom. E você ainda é ruim tomar barrier, a barrier dói bastante ainda, tipo, é bem foda, mata tuas duas engines, mas não é tipo tomar barrier e não tem tech nenhuma, você toma barrier e dá tuas tech no cara também, cara, você não vai deixar o cara jogar avulso. A barrier dura um turno, quem sabe na próxima você consegue voltar jogando. Então o deck é muito legal ainda, e essa barrier tem de vir só para side, então o deck é uma boa opção também se você quiser jogar se você gostava do Brand, aposte agora na engine com Chimera, porque vale muito a pena, eu acho que é um dos melhores decks, com toda certeza esse deck vai ser, e os bons jogadores vão perceber isso. Então, se você é um bom jogador, perceba isso e jogue com um desses 5 decks aqui, que os 5 valem muito a pena, os 5 são muito bons, muito fortes e vale bastante a pena. Mas não tenho nenhum desses. Não ter deck, aí beleza, você não tem um desses, mas eu tenho aqui um Rescue Ace, eu tenho aqui um Dragon Link. Vale a pena ainda, porque esses decks são bons. O Dragon Link, ele é muito bom, ele é tudo, cara, só precisava o Kashira não existir no formato. Se não tivesse Kashira aqui, se não tivesse Kashira, o Dragon Link tava aqui. O Dragon Link ia ser um desses decks. Não existindo Kashira, o Dragon Link tava aqui. Mas a match é bem ruinzinha mesmo. Dá pra contornar? Dá pra contornar. É Yu-Gi-Oh! A match é ruim, não significa que vai perder sempre. Só que é meio errado, se você for pegar vários Kashira, a probabilidade é que você não ganhe de todos. Às vezes pode atrapalhar você a topar. Então, quem sabe, no meta mais aberto, você pode acabar não enfrentando esses Kashira, né? Mas se você pegar eles, a probabilidade é que você enfrente eles. Então isso torna ele um pouco mal posicionado. O Rika, coitado do Rika, cara. Tem decks melhores no quesito combo do que o Rika. O Rika, ele é sólido, é uma opção sólida. O problema é que as techs do formato, de maneira errada,
tão voltadas. A galera animou querer foder o Vanadium. A galera animou, falou, Vanadium saiu, todo mundo com draw de main, todo mundo com shifter de main, todo mundo com Nibiru de main. Isso, ó, e o shifter, o Kashira pode usar, o Labyrinth pode usar, o Nibiru, quase todos aqui podem usar, acho que só o Kashira não pode usar Nibiru, o resto todos podem usar Nibiru. Inclusive agora esse deck aqui também tem tech card. Todos esses decks aqui estão... A tendência desses decks aqui, todos os decks de formato conseguem usar 14 cartas no mínimo de tech card. Aqui você vai tomar no mínimo 14 tech card de todo mundo. Então para um deck de combo isso é difícil. Todos os 5 melhores decks de formato vão ter 14, 15 tech cards, é muito difícil para um deck de combo. Então o Vanadium já estava mal posicionado aí. Não precisava dos draw, dos shifter, dos Nibiru. Só se a gente leva de baixo impacto que essa galera já consegue usar, já ferrava o Vanadium. Mas não, a galera ficou com peso. E esse draw, esse shifter, esse Nibiru, pega o Rika de tabela. Isso é muito ruim. Você tentar jogar de Rika, que é um deck que não estava preparado, não tem como você jogar muito em volta do draw, shifter, Nibiru. Cara, até dá pra jogar um pouquinho contra o Nibiru, mas é bem difícil. Se você sabe só de Sonavalon pra jogar, você tem que fazer jogada de Sonavalon. Então essa jogada toma tudo, toma shifter, toma draw, toma Nibiru e faz parte, ferra muito o deck. Eu acho que esse é o principal motivo, é a maneira errada que a galera tá botando a gente trap e vai ter. Fala, mas os bons jogadores vão perceber. Sim, cara, mas o torneio é muito grande. O torneio vai ser feito de muitos jogadores, não só dos bons jogadores. Então isso vai atrapalhar a tua subida. Então sabe que é pior ainda, às vezes você pode acabar perdendo para um cara que não é um bom jogador, mas está usando essas techs bem posicionadas contra o teu deck, que não vale a pena você estar usando, mas você tá por insistência. Cara, tô com um draw de main, tô com Nibiru de main, porque é bom contra Vanadium, um exemplo. E daí vai pegar você lá, senta com o teu Rika, pega tuas cartinhas na mão, toma esse draw, toma esse, não tem muito o que fazer, às vezes a jogada é ruim para você ali, é mau posicionamento. E daí você tende a não topar e perde pra um cara que com essas cartas vai pegar. Daí o cara começa a pegar os Kashira, começa a pegar os Purrely, começa a pegar tudo ali, esses hard hand traps contra o Vanadium vão ficar ruim e o cara tende a te puxar pra baixo. Então por isso o mau posicionamento do Rika, infelizmente. Vanquish Soul, o deck é bom, ele é bem forte, ele tem uma match boa contra o Kashira, só que eu acho que fora o Kashira a match dele não é muito boa contra os outros. O Vanquish eu acho que ele é um deck legal, mas tipo assim. Pega o Purrely, por exemplo, a match não é tão boa. O Bookzinho, na verdade, é bom contra o Purrely. O Bookzinho até que é bom. Tem uma versão, mas eu acho que o Purrely ele consegue jogar até que bem pra cima, porque o Purrely tem muito volume e deck control contra muito volume fica meio esquisitinho. A match acho que é meio que 50/50, mas contra o Labyrinth eu não gosto muito do Vanquish Soul contra o Labyrinth. Não acho tão bom. A galera insiste em falar que, mas você tem muita coisa pra dar. Não, mas se o Labyrinth joga certinho é bem chato. Principalmente o Labyrinth começando, é bem difícil do Vanquish quebrar tudo. Contra um Challenge é tenebrosa, a match é muito difícil. É muito mais para um Challenge do que para o Vanquish. Acho que um deck control ele tem que estar bem posicionado contra tudo, ele não está tão bem posicionado contra eles. É um deck bom, dá para jogar, claro. Ele não tem tanta consistência, precisava de um pouquinho mais de consistência para ele ser melhor. Mas dá pra jogar, dá pra você usar, por exemplo, Dweller. O Dweller contra um Challenge ia ficar muito bom se você usar Dweller no Vanquish, fazer um Dwellerzinho ali. Acertar tuas techs, também tirar as techs que estão muito voltadas para o caixa, colocar umas techs mais voltadas para um challenge também melhora a match. Então melhorar nas matches que são difíceis dá certo e talvez seja uma opção também para você topar. Não tá tão bem posicionado, mas dá para topar, dá para ir bem, dá para não fazer feio com o teu time. Rescue e Ace, eu acho que é um deck que vai pegar muita galera de surpresa, mesmo quem sabe jogar com o deck não manja de todas as interações. Os bichos são muito parecidos, às vezes você nega um bicho pensando que é o outro, isso acontece. Se você sabe meio que guardar as interações, fica bem difícil pro deck. Tem umas coisas que não tem muito como você jogar em volta. Quando você toma Nibiru é bom porque você ainda tem 4 cartas setadas, ainda tem alguma coisinha pra fazer. Mas eu sinto que o deck não tem tanta resiliência assim. Se você tem, tipo, techs pra dar nele, e como eu falei, os decks do formato constantemente vão comprar tech card, não tem muito como ele jogar em volta. Ele toma meio que quase tudo, não tem carta que ele não tome. O draw às vezes dá uma doidinha, porque o hidrante busca, tem outro bicho que busca, às vezes dá uma zoadinha, o Nibiru ele sempre toma, o Shifter dói bastante também, então ele toma meio que todas essas cartas. Não é auto-loss, não vai tomar, perder o jogo instantaneamente por isso, mas dói, não é bom de tomar. E a galera tá usando essa tech constantemente, e eu não acho que ele é tão resiliente assim não. Se você dá um hidrante e tenta fazer efeito, é só Spell Quick nova, que faz espécie de um bicho e tributa o outro, que é a resiliência do deck. As outras cartas, elas são meio estáticas, assim, não tem como você, tipo, descer, tipo, o cara negou aqui, você tem essa pra jogar. Não, o cara negou aqui, essa carta provavelmente vai ficar meio estacada na tua mão. A maioria das vezes isso acontece. Que, depende de banir 2, depende de banir um bicho do grave, depende de um bicho entrar pra descer esse bicho, mas daí depende do cara fazer alguma coisa pra você chamar outro do deck. Então, às vezes não acontece você, tipo, punir interação, isso não acontece muito. Mas é um deck bom, às vezes você consegue ir bem com esse deck por conta do oponente não saber muito bem como interagir, e ele consegue ir para bastante lado, faz até terahertz o deck.
E o Mannadium, o grande alvo nas costas, aquele torneio provavelmente vai ter um proibido entrada de Mannadium, de tão preparado que a galera tá para o Mannadium não ir bem. Esse é o problema. O Mannadium é um deck ruim? Não, muito pelo contrário, é um deck bom. Melhora bastante com as decks, com Crimson Dragon, com o ciclo deles, melhora. Só que ele tá com um alvo gigantesco nas costas, acho que de maneira errada. Acho que a galera tá... Eu tô vendo as decklists da galera, tem muita coisa, fica muito over, assim, pra cima de Mannadium. Todo mundo com draw de main, todo mundo... Se for ver, olha esses decks aqui. Claro, não é todo mundo que tem essa visão, que eu acho que esses são os melhores decks. Mas, por exemplo, draw contra Kashtira. É ok, mas se o Kashtira tá usando Shifter, draw fica ruim. Se tá de main é até ok, mas não é a melhor das opções, beleza? Draw contra Pearl é ok, mas o Nibiru já fica ruim. O Nibiru já é meio estranho. Contra Pearl, o Nibiru é horrível. Então aqui, ó, já ficou meio estranho o Transcend Trap. Draw contra um Change é horrível. Cara, draw contra um Change é tenebroso de ruim. Tipo, é péssimo, péssimo, péssimo. E o Nibiru é bom. Então aqui o Nibiru já pegou 2 decks pelo menos, beleza? Então, então o Nibiru é bom? Tá, mas o Nibiru contra o Labyrinth é horrível, o Draw contra o Labyrinth é horrível. Aí, ó, já mais um deck tá bem posicionado que o Draw e o Nibiru são horríveis. E daí tem mais o Quimera novo, com Branded, que o Draw é bom, ele é decente, você evita que você tome o full combo, então ele é legal. Então o Draw aqui é bom contra 1, o Draw é bom contra 2. Cara, o Draw é bom contra 2 dos decks só, contra o Kashtira é meio Noggers. E o Nibiru é bom contra 1, o Nibiru é bom contra 2, e aqui já ficou meio estranho. Então, tipo, ó, dos 5 melhores decks, nenhuma dessas duas a gente consegue ser boa contra 3, tipo, muito bom contra 3. Então, não sei se tá valendo a pena usar esse Nibiru e esse Draw de main deck. Eu tô falando que pra tirar da decklist? Não, o side faz parte da decklist. Então você guarda o side pra range trap super forte, pra evitar os decks de combo, que se você pegar alguma coisa daqui, talvez o teu side esteja bom. Mas eu acho que de main tá muito, muito estranho. Uri, você tá falando isso daí porque você vai querer com deck hard combo, daí a galera não vai estar usando Shifter, Draw e Nibiru, você vai combater todo mundo. Não porque eu ainda nem decidi meu deck, não sei do que eu vou jogar ainda. E sinceramente, tenho algumas opções, mas não tive tanto tempo pra treinar a fundo, eu ainda não treinei. Cara, a gente tá na quarta-feira, aqui no momento que eu gravo esse vídeo, e eu ainda não decidi porra nenhuma. Mas logo vou decidir, quando eu decidir eu já treino a madrugada inteira até meus dedos sangrarem, e vamos lá. Mas é minha opinião mesmo, tô falando porque eu quero que as pessoas que assistam o meu canal, esse canalzinho aqui da Gladiator CCG, vão bem. Então a galera vai falar, cara, fui bem porque o Urias me deu aquela dica e ele falou que isso era bom, ele falou que isso ia acontecer e de fato aconteceu, eu quero acertar, então vou me inscrever, vou voltar no canal dele, vou curtir, vou ser membro quando ele tiver o bagulho de vídeo de membros e vou ser parceiro dele e esse canal dele lá vai ser incrível, vai ser o maior YouTuber do Brasil, beleza? É isso que eu quero. Então, planeje bem no SS, com certeza, né? Eu não gosto de decepcionar meu time. Quando é individual, nem ligo tanto de perder, tipo, de não ir bem. Mas, apesar de eu sempre ficar puto quando eu perco, se eu não ir bem no torneio não tem problema. Eu vou ficar puto, caralho, ele comprou essa merda. Mas o problema principal é não decepcionar os outros, né? 3x3, se eu for o noob da galera, vai ser bem vergonhoso. Então eu vou tentar ir bem, então eu vou tentar treinar. E vou usar tudo isso que eu tô falando pra vocês e aplicar em prática, pra vocês verem como no final eu estava certo, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Considerem curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra galera que o conteúdo da Gladiator CCG é pica. Beleza, galera? Valeu, falou, até mais e é nóis!